Conta a história. É para você contar a história agora. Conta a história. Conta a história. Conta a história. Conta a história. Conta a história agora, Márcia. Conta agora. Queremos ouvir a história agora. A história, Márcia. A história agora. Ah, pensou que iria fugir, né? A história. E aí, amores, como vocês estão? Eu estou bem. O vídeo de hoje vamos falar acerca do que é quarentena. Tá bom? Vou falar pelo que vocês querem, porque vocês são os bosses desse canal, né? Então, o que vai se fazer é o que vocês querem. O que eu vou falar? Vou falar da história. Vou contar a história dos porquês eu estou agora a morar nessa casa aqui. Então, eu acho melhor vocês levarem um lencinho para ficarem se limpando e tal, as lágrimas, porque é uma história que é muito difícil para eu contar, é uma coisa terrível da minha vida e que, enfim, eu prometi que se vocês quisessem que eu contasse a história, eu iria contar. Então, vamos começar. É o seguinte. O bairro em que eu estou agora é Liberdade, né? Antigamente eu morava no bairro chamado Eduardo Mondlane, que era o bairro onde eu morava lá com minha mãe, meu pai, todos morávamos lá. O que depois aconteceu? A história começou muito mais, só não vou contar tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e não vai dar para assistir por causa da internet. Então, a história começou realmente quando o meu pai perdeu a vida. Aí é que a história começou a ficar muito mal. Eu, minha mãe, meu pai, meus avós e uma prima lá, né? Então, meu pai era uma pessoa que ficava de mulher para mulher, não tá a ver essas coisas. Ele acabou saindo com uma outra mulher, construiu numa outra casa, numa outra zona, né? Foi construir uma casa tudo perfeito lá e tudo mais. Embora eu e minha mãe morávamos numa casa de caniço, era uma casa meio mais ou menos. E minha avó morávamos na mesma casa, mas tinha duas casas, uma de caniço e uma de alvenaria. Acho que eram uns 3 quartos e sala. E tinha também uma espécie de... esqueci o nome de onde guardam comida. Não sei. Então tinha aquilo aí. O que acontecia? Eu lembro que o que acontecia... Todos, minha avó, minha prima, meus avós, dormiam naquela casa de alvenaria e nós dormíamos naquela casa de caniço. Isso logo que meu pai morreu, né? Então começou a haver aquelas confusões todas na casa, em que acabou chegando a uma situação em que, quando alguém morre, quando a pessoa morre ali, dizem que para se dividir os bens, meu pai no período eu acho que tinha uns 3 carros e uma baraca muito, porque ele era um comerciante. O que aconteceu? Minha avó e mais alguns da família acabaram dizendo que nós não tínhamos direito de ficar com nada que fosse do nosso pai, né? Nós não tínhamos direito de ficar com nada, então tipicamente tudo ficou com a amante do meu pai, carros, tudo ficou lá. Então o que aconteceu? Eles começaram a fazer uma situação de aliança, né? Ficaram se aliando, tipo,
meus familiares e a minha madrasta, né, que é a mãe do meu pai. Então começaram a levar tudo mesmo que era do meu pai, ficaram com eles, acho que ficaram a se dividir, eu não sei o que aconteceu. Então, o que aconteceu? Então ficamos naquela coisa, ficamos numa grande crise, porque minha mãe não trabalhava, eu também, eu ainda ia para a escola, né? Então, o que aconteceu? Nós não tínhamos o que comer, minha mãe acabou fazendo um negocinho que vendia algumas coisas no mercado, mas acabamos abolindo o almoço. Na nossa casa só tinha jantar só, não se comia mais nada, era jantar. Então, enquanto isso, minhas avós, mais outros familiares, aquela madrasta trazia comida de lá, tudo de lá, só para eles comerem. Tipo, para comer minha avó e todo mundo, nós não. Então, o que depois acontecia? Nós cozinhamos o pouco que nós conseguíamos, o pouco que minha mãe conseguia, nós cozinhávamos. Nós cozinhávamos essa comida e nós dávamos, tipo, separávamos em terrinas, tipo, para chamar a comer. Eles diziam, tá bom, vamos comer. Vamos comer. E depois nós colocávamos pouco e comíamos. Dormíamos saças? Não, nós não dormíamos saças. Então acordamos, quando acordávamos, encontrávamos que a comida não foi tocada e apodreceu. Nós dormimos com fome à toa. Sim, ficamos fazendo isso. Estávamos muito mal mesmo, não tinha nem como concorrer para algum sítio, não tinha o que fazer. Quando eu acabei falando para minha mãe de que eu tinha que concorrer tipo para lá, no Instituto de Formação de Professores, então minha mãe acabou emprestando algum valor e tal, fui concorrer lá, por sorte, e também porque eu sempre fui cabeça, consegui admitir lá, me formei e tudo mais. Durante a minha formação, quando minha mãe manda mensagem e me fala de que foram totalmente meio que expulsos, tipo, da casa e tal, veio até procuraram aquelas pessoas tipo do município e tal para dizerem que aquela casa é deles, tipo, é deles, meus avós, né? É deles e nós não tínhamos como ficar lá. Nós somos 5, a minha mãe, né? Então, depois disso aí, o que aconteceu? Minha mãe saiu, por sorte tinha um irmão da África do Sul que deu esse pequeno terreno em que agora moramos. Foi uma coisa de uma grande confusão, uma história que, se de verdade eu contar, vai levar muito, mas muito tempo. Então começaram a vir morar aqui. Eu ficava no internato, porque era um instituto que tinha internato. Dificilmente voltava. Eu lembro de que chegou vezes em que se cozinhava tipo panelas diferentes, porque não poderiam comer nossa comida, que era merda. Era coisa que não era de nada. Então ficavam fazendo suas comidas, suas coisas. Quando eu voltava do internato, tinha uma prima minha que ficava tipo vandalizando minhas coisas, calças, levava, cortava, outros serem calções. Eu poderia abrir a boca? Não. Se eu era uma espécie de coitada ali, eu não poderia nem abrir a minha boca. Então, minha mãe falava, deixa, levava tudo o que era meu. E até poderia roubar algumas coisas de casa, esperar que eu chegasse lá e dizer quem roubou sou eu. Então, chegou uma fase que de verdade já não dava mais, eles já até foram atrás do município, não sei o que, a dizerem que aquela casa era deles. Minha mãe fez o quê? Chorando, saiu de lá, veio para cá, conseguiu fazer uma casinha de 6 chapas. Depois eu comecei a estagiar, depois de um tempo, consegui algum valorzito que eu ganhava com estágio, fez-se as casas de banhos. Então graduei em 2018, saí. 2019 consegui começar a trabalhar, que eu tentei fazer o que eu estou a tentar fazer agora. Foi por isso que nós acabamos vindo aqui. E agora, mais engraçado, agora ficam ligando, ai Márcia, ai fofa, ai sei lá o que, acreditem nisso. É uma história tipo gigante que eu lembro que eu chorava, eu lembro que eu ficava de verdade muito sem perceber o que acontecia. Era uma situação que eu parava, eu dizia, meu Deus,
como é possível, tipo, os meus próprios avós, os meus próprios familiares me fazerem isso? Nós não ficamos com nem sequer uma coisa de lembrança do nosso pai. Levaram tudo, dinheiro, tudo. E nós ficamos, tipo, na miséria total. Eu digo graças a Deus, porque hoje em dia meus irmãos conseguem comer alguma coisa. Minha mãe consegue comer alguma coisa pelo pequeno trabalho que eu tenho feito na escola. Enfim, é uma história muito grande, que é muito complicado de contar tudo. Mas enfim, acho que ficou o pouco que era necessário. Eu acredito que esse vídeo vai ficar muito gigante, mas enfim, contei o que eu queria contar e que vocês diziam que era para contar. Então um beijo para a Cami fofa, você é demais. Beijo para todos vocês. Nossa, já estamos em 500 o quê? 500 likes. Não. Nossa, eu só tô ficando tia, né? 500 inscritos, é isso mesmo, 500 inscritos. Então vamos lá compartilhar, fazer de tudo para chegarmos a 1000 inscritos. Já viu? Se tivéssemos 1000 inscritos, era só fazer uma live e contar tudo isso, sem cortes, para que vocês possam perceber bem e entender toda a história que aconteceu. Mas enfim, eu vou parar por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.